Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar. E mais um vídeo, fico muito feliz em ter você aqui mais uma vez. Se você não conhece o nosso canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Tem outros vídeos aqui, se você tiver interesse em acompanhar e fazer um estudo depois, você será muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse vídeo, irmãos, nós iremos falar sobre a transfiguração. E o assunto que nós iremos abordar aqui é o seguinte: como que Pedro sabia que quem estava com Jesus era Moisés e Elias? Como é que ele sabia que eram esses dois personagens bíblicos se ele não conviveu com eles? Nós estamos falando aqui de um texto, irmão, e de uma época onde não existia redes sociais, como tem hoje. Por exemplo, eu não convivi com muitos presidentes do Brasil, por exemplo, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, mas através de relatos fotográficos, através até de alguns vídeos, você consegue ver pessoas que eu não era nascido ainda e que eu consigo ver quem é. É claro, já faleceram, nunca mais irei encontrar com eles aqui na Terra, mas se eu encontrasse com eles aqui, a não ser que eles tivessem mudado muito, que eu não iria reconhecer, mas fora isso, seria fácil identificá-los. Ainda que fossem velhinhos, eu ainda conseguiria reconhecer. Por exemplo, o Bruce Lee morreu em 1973. Se fosse vivo nos dias atuais, e se eu visse o Bruce Lee ou pessoalmente ou na televisão, bom, eu poderia acertar e falar, esse cara aí é o Bruce Lee. 40 anos, 50 anos depois, né? Eu nasci em 73, eu não era nascido, então já tem mais de 50 anos aí que já faleceu. E a gente, há muitos relatos e de fotos que a gente pode saber quem são as pessoas, mesmo na época que a gente ainda não era nascido. Às vezes você tem 30 anos, 20 anos, e aquela pessoa, aquele cantor, talvez até que você seja um grande fã hoje, aquele cantor, quando ele morreu, você nem nascido não era, mas você sabe quem é. Por quê? Por causa de uma foto, por causa de um vídeo. Então nós estamos falando aqui de uma época que não tinha redes sociais, não tinha vídeo, não tinha fotografia, para que a gente pudesse identificar. Não tem como a gente identificar. Meus irmãos, imagina você no lugar de Pedro, olhando para Jesus, convivendo com ele, porque Pedro conviveu pessoalmente com Jesus. Ele andava lado a lado ali com o mestre. Mas o vídeo de hoje vai falar exatamente sobre isso. Como é que ele reconheceu e soube que era Elias e que era Moisés? Como? Como eu já disse, não tinha foto para falar, isso aqui é Moisés. Ah, tá, eu lembro dele. Ó, isso aqui é Elias. Ah, pô, legal. Não, ele não sabia. Bom, se eu não me engano, Moisés aproximadamente, vamos colocar aí antes de Pedro, os 1400 anos antes de Pedro. Elias, vamos colocar aí uns 900 anos que ele viveu aqui na Terra antes de Pedro. Meus irmãos, se essas datas não estiverem corretas, vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo se eu tiver errado, se não foi 900 anos Elias, ou 900 anos foi mais ou muito menos, vocês podem me corrigir aqui, não tem problema nenhum. Eu tenho uma grande humildade de aprender e eu adoro aprender, pode colocar. Só não venham com ofensas, grosseiras, porque eu vou apagar os comentários se ninguém gosta, né? Não precisa me chamar de burro, não precisa me chamar de ignorante, que eu preciso estudar mais a Bíblia, não. Isso aqui, nós estamos aqui para aprender, mas eu não sei tudo, até porque o meu canal é pequenininho, vocês podem perceber aqui. Se eu fosse um homem muito inteligente nas escrituras sagradas, irmão, meu canal aqui já estava com milhões de inscritos, né? E o canal meio pequenininho, né? Mas aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai estudando cada vez mais, né? E entendendo mais. Mas, como eu disse, Moisés era mais ou menos uns 1400 anos antes de Pedro.
e Elias por volta de uns 900 anos. Então, como que ele conheceu e soube na transfiguração ali que era Elias e que era Moisés? Olha o que diz o texto sagrado. Mateus capítulo de número 17. Diz assim, o versículo de número 4. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha só, como é que ele sabia que era Elias e que era Moisés? Bom, meus irmãos, a Bíblia não dá exatamente todos os detalhes, mas a gente pode, através dos estudos bíblicos, através de algumas informações, a gente consegue até chegar a uma conclusão. Então, nesse caso aqui, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E a Bíblia fala que, desse texto, quando Pedro reconhece Elias e Moisés, o que leva ele a reconhecer? Bom, irmãos, nós podemos até entender que foi uma revelação divina. O próprio Deus revelou para Pedro quem eram os dois que estavam ali conversando com Jesus. Por quê? Até porque nós já vimos isso em outras passagens bíblicas sobre essa revelação divina para uma pessoa. Quer ver? Vamos ler um texto que se encontra no 2º livro de Reis, capítulo de número 6. 2º livro de Reis, capítulo de número 6. Vamos ver Deus interferindo de uma forma sobrenatural para revelar, fazer a sua revelação dessa forma. 2 Reis, capítulo de número 6, olha o que diz o versículo de número 12. Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor. Esse senhor aqui, ele está falando sobre o rei da Síria, né? E ele está falando que, olha, não teve nenhum traidor aqui não, meu senhor, não teve nenhum traidor, ninguém falou para o profeta Eliseu, para o rei de Israel, ninguém falou nada não. E ele prossegue dizendo, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, no momento que tu está no teu quarto, sozinho, nos teus aposentos, ali, conversando e falando, Deus faz entender e ele revela para o profeta Eliseu e ele fala para o rei de Israel. É através de uma revelação divina que teus planos são descobertos. E ele sabe dos teus projetos e dos teus planos. Bom, esse mesmo texto aqui, um pouco mais na frente, a gente vê uma passagem que é muito conhecida também, sobrenatural, de uma outra revelação divina, que diz o seguinte, um pouco mais na frente, 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, diz assim: ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, aqui é outra passagem sobrenatural. Eliseu fala: Senhor, abre os olhos do moço para que ele enxergue aquilo que ele não consegue ver com esses olhos aqui, ó. E Deus, ele faz isso. Deus dá uma visão espiritual e ele vê carros e cavaleiros ali, ó, um exército numeroso. E Eliseu fala: mas maior é o que está conosco do que o que estão com eles. O que é isso? Uma revelação de Deus,
uma revelação divina que aos olhos naturais, aos olhos carnais, ele não conseguia enxergar. Então Deus teve que abrir os olhos dele numa linguagem espiritual, não é porque o olho dele estava fechado assim, mas não conseguia enxergar espiritualmente aquela batalha ali. E Deus, através de uma ação sobrenatural, ele faz isso. Bom, no livro de Daniel também a gente pode ver essa revelação divina, quando o rei tem um sonho e ele chega para os sátrapas, ele chega para os magos, para os adivinhos, para os necromantes, toda aquela turma ali que achava que entendia do assunto, né? E falava assim, olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês digam o meu sonho e eu quero que vocês digam a interpretação. O que os espertinhos fazem? Não, rei, olha, faz o seguinte, dize-nos o teu sonho e nós iremos dar a interpretação. Ah, irmão, isso é fácil. Até a gente inventa um monte de coisa. Você já viu o pessoal que gosta de jogar nesse jogo de bicho, por exemplo, que fala assim, olha, eu tive um sonho. Qual foi teu sonho, irmão? Eu sonhei que eu estava em cima de uma árvore e fui pegar o fruto ali para comer, que eu estava com fome e o galho quebrou, caí. Joga no macaco. Pode jogar no macaco que tu vai ganhar. Ou então a pessoa fala assim, irmãos, olha, eu sonhei que eu estava com um relacionamento prestes a casar e estava muito feliz com a minha amada e eu descobri uma traição. Descobri no sonho a traição. Pode jogar na cobra. Hoje vai dar cobra. E cada um faz a sua interpretação. Hoje vai dar vaca, hoje vai dar boi, bezerro, sei lá quais são os bichos que tem ali, que eu não entendo desses jogos, alguns mais conhecidos. É claro que na linguagem popular a gente ouve falar, mas graças a Deus não entendo desse jogo. Mas é exatamente o que eles falam, irmão. É exatamente o que eles falam. Olha, diga-nos o teu sonho. Aí nós vamos dar a interpretação. Aí é fácil, irmão. O rei fala qualquer coisa lá, meu sonho foi esse. Ah, o teu sonho quer dizer, não quer dizer nada, irmão. Esse cara não entende de nada. Essa turma que fica lendo horóscopo, irmão, aquilo ali vai se encaixar com alguém, irmão. Aquilo ali vai se encaixar com alguém. A pessoa chega ali e lê, entre aspas, o horóscopo dela. Digamos que ela nasceu no mês tal, ela fala, ah, eu sou escorpião, ah, eu sou leão, ah, eu sou não sei o que lá. Aí tá lá, a pessoa fica consultando aquele horóscopo, fala assim, olha, hoje o seu dia será um dia abençoado, hoje seus projetos irão acontecer. Ou eles podem colocar, olha, o seu dia hoje será cinzento, turbulento, muito cuidado ao sair de casa. E o dia da pessoa foi maravilhoso, deu tudo certo, totalmente diferente daquilo ali. Mas é óbvio que aquilo ali vai se encaixar com um monte de gente. Precisa ser profeta? Precisa ler o horóscopo para saber disso? É claro que não. Isso é uma grande invenção de pessoas que ficam consultando essas coisas. Irmãos, eu vejo crente falando que... qual é o teu signo? Crente falando signo, irmão? Precisa ler um pouco mais a palavra do Senhor. Então, Daniel, o rei, ele fala assim, então eu vou matar todo mundo. Se vocês não disserem o meu sonho, interpretação, eu vou mandar matar todo mundo. O conhecimento chega até Daniel e Daniel fala assim, rei, não se preocupe, não precisa matar ninguém, porque o Deus a quem eu continuamente sirvo, ele sim dirá o teu sonho e dirá a interpretação. Porque a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. O Espírito de Deus, que o Espírito de Deus consegue, através da revelação, através de algo sobrenatural, dizer para Daniel. Por que não disse para os outros necromantes, mago, adivinho, feiticeiro que tinha lá no palácio? Por que não disse para eles? Porque Deus não agiu de forma sobrenatural com eles, mas revelou para Daniel uma coisa que é uma revelação que só Deus pode dar. Como aconteceu também a interpretação de Faraó, a interpretação de José com os sonhos de Faraó. É uma interpretação divina. Então essa
Pode ser, não estou afirmando, pode ser que Deus também tenha feito isso com Pedro, tenha dado uma revelação para ele, já que ele não conheceu, não era da época nem de Moisés nem de Elias. Deus pode ter dado sim essa interpretação e ter mostrado para ele naquela transfiguração que é algo sobrenatural ali do Novo Testamento. Imagina, parece até uma cena dos filmes de Hollywood. Imagina Jesus ali, aquela nuvem, aquela coisa muito clara, Jesus brilhando ali e do seu lado Moisés e Elias. Então, uma outra coisa que a gente pode tentar também deduzir que Pedro sabia que era Moisés e Elias, talvez pelas suas vestimentas, pelo jeito que eles estavam. Irmãos, hoje nós estamos na era da inteligência artificial. E se você vai no seu computador, vai no seu smartphone e baixa um aplicativo ali de inteligência artificial e pede para colocar Moisés ou Elias, olha, Elias talvez não seja tão fácil para uma pessoa que não conhece identificar. Inteligência artificial colocar ali e colocar o profeta Elias. Você pode deduzir, quem é esse aqui? Você pode falar Isaías, Jeremias, Daniel. Não, esse eu coloquei aqui, digitei que é Elias. Bom, não é tão fácil acertar Elias. Agora Moisés já seria mais fácil, não é? Se você pede para a inteligência artificial fazer Moisés, poderia fazer um homem, um senhor, barbudo, com um cajado na mão e com as tábuas da lei. Você iria identificar na hora. Opa, Moisés. Você nunca viu Moisés também, assim como Pedro. Mas você iria identificar. Esse aí é Moisés. Que? Barbudo, com as tábuas da lei na mão, com o cajado na mão? Elias já seria um pouquinho mais difícil. Poderia colocar uma veste grossa? Sim, porque era da natureza dos profetas andarem desse jeito. Mas, irmãos, a Bíblia fala que, quer dizer, não fala. Pedro, ele não errou. Ele não chutou. Ah, isso aí deve ser Elias. Acertou, Pedrão. Tu acertou, cara. Tu é um cara bom mesmo. E o outro? Deixa eu ver aqui quem é. Deixa eu ver. Moisés. Tu acertou, cara. Tu é demais. Não. Ele não chutou, não. Ele sabia quem era. Talvez seja uma outra alternativa, porque a Bíblia não fala se apareceu só o rosto deles junto com eles ali, ou se apareceu ele o corpo todo junto com a sua vestimenta, junto com as suas vestes. Uma outra coisa que a gente pode entender que poderia deduzir que poderia saber que era Moisés e Elias, seria pela conversa que ele estava ouvindo Jesus conversar com eles. Por quê? Olha o texto que diz em Marcos, no livro de Lucas, irmãos. No livro de Lucas, no capítulo de número 9, olha o que diz o texto no versículo 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual haviam de cumprir-se em Jerusalém. Irmão, era disso aqui que Jesus estava falando com Elias e com Moisés. E Pedro ouviu, ele podia ouvir aquela conversa. Talvez seja um dos elementos também que fez com que ele identificasse quem estava conversando com Jesus, porque ele ouviu a conversa. E o que eles estavam falando? Versículo 31. Lucas 9:31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual haviam de cumprir em Jerusalém. Jesus estava falando da cruz. Jesus estava falando que iria ser crucificado. Meus irmãos, para a gente finalizar esse texto aqui, eu gostaria de ler novamente o versículo que nós iniciamos aqui, de Mateus capítulo 17,
para a gente entender um pouco mais sobre a transfiguração e desse fenômeno sobrenatural e qual foi a reação dos discípulos quando viram Jesus e o que aconteceu exatamente ali. Olha, Mateus capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. Olha como é que ficou o rosto de Jesus. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Irmãos, ali o único que brilhou foi Jesus. Não foi nem Moisés, nem Elias, tá? O único que brilha é Jesus. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, olha só, não parece cena de filme de Hollywood, quando aquela fumaça, Jesus brilhando e vindo aquela voz como de muitas águas falando, olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Ficaram com muito medo quando viram aquela cena ali. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, então tenhais medo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Nesse momento, ninguém mais viu Moisés e nem Elias. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que tenha sido mais um vídeo edificante para o nosso conhecimento. E, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?